Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 574, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, processos de fugas, né? Então, se você observar, hoje o nosso patrono está lá atrás, no quadro. Então, esse é o responsável. Esse termo "esse" é com todo respeito. Ele é o responsável pela minha atual existência aqui na Terra. Então, nada melhor que fazer a ele hoje uma homenagem, né? Porque eu acho que você nunca teve a oportunidade de vê-lo conforme você está vendo aqui. É a primeira vez que eu coloco essa foto dele ali, esse quadro dele. Então, dando sequência, de algum modo cujo conhecimento ainda nos escapa. Isso é Hermínio Miranda dizendo, tratando do caso daquele irmão. Eu estou arrumando aqui. Hermínio Miranda tratando do caso daquele nosso irmão que se via dentro de uma câmara, que nós já explicamos nos vídeos anteriores. De algum modo cujo conhecimento ainda nos escapa, aquele irmão deve ter sido preparado e condicionado de tal forma pelos... veja bem, eu não sei se eu disse no início, esse vídeo é no número 574. De tal forma pelos trabalhadores do Cristo, que mesmo deslocado em nosso grupo, sentia-se ainda em toda a segurança do seu reduto, no qual consentia generosamente em receber-nos com as suas pouco veladas ameaças. É lógico que aqui Hermínio deixa em aberto, porque ele interroga em dado momento aos mentores espirituais a respeito do processo, como que se deu, porque ao mesmo tempo ele se via nos trabalhos mediúnicos dentro da câmara, como se ele não tivesse saído do seu reduto nas regiões umbralina. E é natural, os mentores espirituais não esclareceram Hermínio Miranda. Mas de acordo com o parco conhecimento que nós temos, nós sabemos que o processo é muito complexo. Conforme dissemos, conforme esclarecemos no vídeo anterior, do dia anterior, os processos
empregados que existe. Não só os médios de desdobramento podem ir até estas furnas umbralinas, amparados e assistidos pelos mentores espirituais da casa, como também os mentores, na impossibilidade do espírito comparecer nos trabalhos mediúnicos de desobsessão e na impossibilidade do médium ir também, os mentores, eles plasmam campo vibracional, campo vibratório, redes fluídicas. Esse campo em volta dos médios, a impressão que o médium tem naquele momento é de que ele encontra-se naquela região, lá no umbral. Mas é apenas a impressão, porque tudo ali não passa de quadros ectoplásmicos montados pelos mentores espirituais. Por isso que é preciso estudar. Porque só mediante os estudos que o indivíduo pode, de certa forma, se evangelizar, adquirindo ele conhecimento nesta vasta literatura, nesta vasta doutrina que muito tem a nos ensinar. Então, dando sequência, Hermínio continua dizendo na próxima página, de tal forma, pelos trabalhadores do Cristo, que mesmo deslocado em nosso grupo, sentia-se ainda em toda a segurança do seu reduto, no qual consentia generosamente em receber-nos com as suas pouco veladas ameaças. É possível também, Hermínio dizendo, e esta seria uma forma alternativa de considerar o caso, que o nosso médium tenha realmente sido desdobrado. Você conseguiu entender agora? Sobre a proteção do alto, sobre a proteção dos amigos espirituais. Porque conforme já dissemos em outros vídeos, nós não somos nada sem o auxílio, o socorro, a assistência dos mentores espirituais. Você está passando por alguns momentos difíceis? Por que quer? Resigna, aceita. No momento pode ser que você, eu, não conseguimos enxergar. Mas se nós orarmos, o peso diminui.
E ao diminuir, nós conseguimos respirar. Então, que o nosso médio tenha realmente sido desdobrado sob a proteção do alto. Você observa que tudo que nós comentamos no decorrer dos capítulos encontram-se embasado no capítulo princípio, meio e fim, e também embasado nos desígnios das leis divinas. Pois o dia que for para mim deixar de lado os desígnios do Pai, eu prefiro parar com os trabalhos. Porque ele é o Senitir, é o Nadir da nossa evolução. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Como Paulo mesmo nos disse, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Então, o nosso médio tem realmente sido desdobrado sob a proteção do alto até o local, lá na região umbralina, na câmara desse franciscano que foi aqui na Terra um dia desvirtuado e que lá continuava na condição de um franciscano. E de lá transmitido a mensagem que nos possibilitou o diálogo. Frequentemente temos presenciado esse fenômeno do deslocamento de médiuns. Então, conforme já dissemos em outros vídeos, muitos espíritas ignoram esse processo de desdobramento, deslocamento, deslocação, porque não estudam o livro dos médiuns. E entre esses seres e nós, com todo respeito, existe o estudo. Porque antes de você falar mal de alguma coisa e falar bem de alguma coisa, você tem que ter conhecimento. Por mais que temos conhecimento, que nem tudo pode ser dito. E é tão difícil, gente. Às vezes você, não sei se acontece com você, mas eu acho que uma das maiores provas na minha existência é saber e nem tudo poder dizer. E guardar não é fácil. É uma luta. Mas eu acredito que Deus tem me sustentado, porque Ele tem percebido que eu tenho persistido. Não num exímio
seu representante, mas eu tenho lutado. Eu tenho me esforçado. E tenho visto que nem tudo eu tenho passado adiante, porque não é o momento. Às vezes, tanto você quanto eu não estamos preparados para tudo. O tempo é o único responsável por nos provar se realmente estávamos preparados. Então, Edilá transmitido a mensagem que nos possibilitou o diálogo. Frequentemente, temos presenciado esse fenômeno do deslocamento de médiuns. Só um segundo, por favor. Então, frequentemente temos presenciado esse fenômeno de deslocamento de médiuns que, desdobrados do corpo físico, vão ao encontro de espíritos que os nossos mentores desejam pôr em contato conosco. Então você observa mais uma vez que Hermínio Miranda, ele cita os mentores espirituais, pois nós não somos nada sem eles. Médium significa meio. Médio é ponte. Ele não é nem o outro lado e nem o lado de cá do rio. Ele é o meio. Não deixa de ser importante. Porque se não há uma ponte, o indivíduo não atravessa. Mas é preciso entender que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Mas é preciso entender também que de cá precisamos estar preparados para receber a ligação. Porque se nós não nos prepararmos, a mensagem sai toda distorcida. Então, pelo fato, o meio é algo que não se destaca, pois você observa, quase sempre as pessoas se preocupam com o princípio da ponte e com o final da ponte. Quando a pessoa diz assim, ai, graças a Deus, no princípio eu achava que ela não ia me aguentar. No final, graças a Deus, a ponte me aguentou. Então você observa que a ponte é importante, mas ela não se destaca tanto quanto o princípio da ponte e o final da ponte. E o princípio da ponte significa os mentores espirituais, nosso Senhor Jesus Cristo. O final da ponte continua sendo representado por Jesus e seus ministros. Deixo aberta as opções mencionadas, bem como outras que não me tenham ocorrido. Um dia saberemos
o suficiente para entender melhor essa extraordinária faculdade que é a mediunidade. A mediunidade, ela é um favo de mel, com todas as tuas repartições, que depende exclusivamente do indivíduo auto se educar no Evangelho de Jesus. A base é o Cristo, pois não existe mediunidade digna, não existe mediunidade excelente fora de nosso Senhor Jesus Cristo. O indivíduo pode curar, o indivíduo pode fazer o que for, mas se não houver ali a presença do Cristo, nada disso tem valor. Mediunidade só presta. Faculdade mediúnica só tem valor se Jesus faz parte, se ali ele se encontra presente. Não queiramos aparecer mais que o Mestre, porque nós não conseguimos. E essa cegueira depois retarda o nosso processo evolutivo. Então aproveitemos a mediunidade, porque mediunidade é uma coisa. A mediunidade, nós podemos dizer que ela é a mãe de todos os dons mediúnicos, porque mediunidade é uma coisa. Dons mediúnicos agregados à mediunidade. Então, criou-se o hábito de dizer a mediunidade de cura, a mediunidade psicofônica, a mediunidade psicográfica. Não. A gente respeita, mas é preciso nos desapegar antes de partirmos para outra dimensão, desapegando-se desses conceitos errôneos. A mediunidade significa uma mãe dotada de todos os atributos, dotada de todas as qualidades. Por isso que não se desenvolve mediunidade. Aqueles que dizem que a mediunidade pode ser desenvolvida porque ainda não conseguiram assimilar. Pois não é a mediunidade que precisa ser desenvolvida, e sim o médium que precisa auto se educar. E o médium auto se educa não só recorrendo às obras básicas de Hippolyte Léon Denisard Rivail, como também a transformação moral, a benevolência, a indulgência, significa
autoeducação. O médium é que precisa se educar e não a mediunidade. Porque conforme eu me evangelizo, conforme eu me educo, conforme eu adquiro disciplina, eu me conscientizo da minha responsabilidade, do meu compromisso, enfim, isso chama-se educação. Não se concebe médiuns sem educação atuando num trabalho mediúnico de desobsessão. É preciso primeiro adquirir conhecimento, auto se evangelizando, auto se disciplinando. Vamos para o próximo vídeo.